Olá, eu me chamo Guilherme Araújo e nesse vídeo eu vou fazer a demonstração da ferramenta Cacique DevKit para o Salão de Ferramentas do SBRC 2023. A ferramenta ela permite com que o desenvolvedor crie seus próprios sistemas de internet das coisas com controle de acesso seguro por enclaves. Nessa demonstração, eu vou mostrar um caso de uso baseado em Smart Grids. Não faz parte desse vídeo mostrar a instalação dos requisitos. Os requisitos eles podem ser encontrados na documentação da ferramenta. Por exemplo, a SDK do SGX, para criar os enclaves. A gente já vai começar com a instalação da primeira parte da ferramenta, que é o servidor. Para isso, basta executar esse comando. Esse argumento é o IP do servidor, que é essa máquina em que a gente está aqui no VS Code. E esse argumento é a porta do servidor. Então, no processo de instalação, é criado um enclave, que é uma região isolada na memória do computador, que vai processar as publicações de dados, as consultas de dados, de modo que nem mesmo um administrador de nuvem malicioso, por exemplo, consiga obter acesso aos dados do cliente. Então está instalado, agora a gente vai instalar uma ferramenta de interface gráfica que o cliente vai usar para gerenciar os seus dados no servidor. Esse IP é o IP de um ponto de acesso, que é a fonte dos dados, e esse IP é o IP do servidor. O Cacique DevKit ele permite com que você crie diferentes casos de uso. Então, você pode criar uma interface gráfica, tem também uma interface de linha de comando, você pode criar bancos de dados diferentes, dependendo da sua aplicação. Mas aqui a gente vai demonstrar um exemplo. Esse procedimento de instalação pode demorar alguns minutos. Agora, a gente vai, nesse outro terminal, iniciar o servidor. E, nesse terminal, iniciar a interface gráfica do cliente, que na prática ficariam em máquinas diferentes, né? Nessa demonstração, a gente vai fazer tudo na mesma máquina. O primeiro passo é registrar o cliente no servidor. Isso significa que a gente precisa escolher um ID, por exemplo, 1234 ABCD, tem que ser caracteres hexadecimais, e uma chave secreta, por exemplo, tudo 0. Pronto, agora a gente pode começar a publicar dados e consultar dados do servidor usando essa identidade. Outra coisa que a gente vai fazer é registrar a identidade no ponto de acesso. Então, o meu ponto de acesso, que é a minha fonte de dados, né, vai ter esse ID e, digamos, a mesma chave. Pronto. Outra coisa que tem que ser feita antes da gente testar com dispositivos reais é configurar as permissões de acesso. Então, por exemplo, eu quero que os dados do meu medidor elétrico, que vem do ponto de acesso, sejam acessados, digamos, por mim, né? Que tem o ID 1234 ABCD. Eu posso escolher se eu quero salvar essa configuração só nesse equipamento ou também no ponto de acesso, né? Eu, no caso, quero salvar em todos os lugares. Então tá aqui, as permissões foram adicionadas. E eu já vou logo adicionar também permissões para um outro tipo de publicação, que é a de consumo de energia elétrica agregada. Pronto, feito. Para fazer a demonstração, a gente usou um setup com um ponto de acesso num Raspberry Pi, que é quem está enviando os dados para o servidor. É um equipamento feito com ESP32 que vai medir o consumo de energia elétrica de uma carga
no caso uma lâmpada, né? E os dados, eles em tempo real, são publicados no banco de dados do servidor. Então, voltando à interface gráfica, agora que a gente tem dados sendo publicados no servidor pelo ponto de acesso, a gente pode consultar esses dados. Então, eu quero dados de Smart Meter e eu posso filtrar pelos IDs dos proprietários dos dados. No caso, o proprietário do dado é o ponto de acesso. A gente escolheu usar um ID diferente para o equipamento aqui do usuário e para o ponto de acesso para indicar que você pode ter um equipamento de gerenciamento e vários pontos de acesso. Um ponto de acesso na sua casa, um ponto de acesso no seu trabalho. Você pode gerenciá-los com diferentes identidades. Então, se eu fizer a consulta, eu recebo aqui uma tabela com os dados de consumo de energia elétrica em watts segundo, e eu posso inclusive gerar um arquivo CSV para processar esses dados em outros sistemas. Eu só consegui acesso a eles porque eu editei as permissões de acesso do ponto de acesso para permitir com que esse equipamento aqui obtenha esses dados. A última funcionalidade a ser demonstrada é que eu posso publicar uma requisição para agregar dados de consumo de energia elétrica no servidor. Então, eu posso filtrar o ID dos clientes, dos dados que eu quero que sejam processados. No caso, eu quero que ele agregue os dados que venham lá do meu ponto de acesso. E eu posso colocar aqui os IDs dos clientes que conseguem ter acesso a esse dado. Então, só para exemplificar, vamos supor que eu quero disponibilizar o consumo total para a minha companhia de energia elétrica. Eu posso colocar o ID dela aqui, além do meu ID. Então, a publicação foi bem sucedida, e para demonstrar que ela foi bem sucedida, a gente pode consultar um dado de agregação. Eu vou deixar aqui o ID em branco, porque se eu deixo o ID em branco, ele automaticamente já coleta os dados de qualquer ID que eu tenho acesso. Então está aqui o resultado. Essa é a soma do meu consumo de energia elétrica ao longo de um determinado tempo. Apesar da demonstração ter sido feita para esse caso de uso, é importante ressaltar que o Cacique DevKit é uma ferramenta que possibilita ao desenvolvedor desenvolver qualquer sistema IoT. Então, através desse diretório Programmable Calls, o desenvolvedor consegue programar uma tarefa de processamento. Por exemplo, no caso, nós programamos uma agregação usando funções auxiliares, por exemplo, para consultar dados do banco de dados. Todas as verificações de segurança, controle de acesso, registro, enclaves, são feitas por trás dos panos. Então, o Cacique DevKit é uma forma de possibilitar com que desenvolvedores que não são especialistas em computação confiável consigam desenvolver seus próprios sistemas. O mesmo acontece para o banco de dados. O usuário ele programa o banco de dados que ele quer usar. Por exemplo, a gente usou SQLite. E a mesma coisa serve para o cliente. A gente oferece algumas interfaces de publicação e consulta, mas o desenvolvedor escolhe como que ele vai programar o cliente. Se ele vai usar um ponto de acesso, se ele vai criar uma aplicação para gerenciamento dos dados. O Cacique DevKit é agnóstico a qualquer tipo de caso de uso. E com isso a gente encerra essa demonstração. Muito obrigado pela atenção.